Mais um ano que passou voando, né? Não, peraí, passou não, o ano ainda não acabou. Nós ainda temos 3 meses inteiros, 92 dias pela frente, o que é tempo suficiente para fazer muita coisa. E nesse vídeo aqui, você vai saber como planejar um ótimo fim de ano e já plantar algumas sementinhas para 2025. Vamos lá? Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E o assunto de hoje tem tudo a ver com finanças, empreendedorismo e carreira profissional, que são os nossos assuntos aqui do canal. E por quê? Porque muitas promessas de início de ano estão ligadas a conquistas financeiras, né? As pessoas dizem, esse ano eu quero trocar de carro, vou dar entrada na minha casa, ou eu quero fazer aquela viagem dos sonhos e por aí vai. Só que aí chega nesta época aqui do ano e a pessoa percebe que não fez nada disso e já começa a desistir com aquelas desculpas, né? Agora não dá mais tempo, já era, o ano já está no fim. Mas esse vídeo aqui é para lembrar você que o tempo vai passar de qualquer jeito, então é melhor que você não permita que ele passe à toa. E eu quero, inclusive, deixar aqui para você um conceito que talvez você nunca tenha ouvido falar. E no final desse vídeo você vai ver uma dica de ouro que vai fazer você parar de jogar dinheiro fora. Mas vamos começar aqui pelo conceito. Olha aí na tela. Derrube as barreiras invisíveis. Existem muitas barreiras invisíveis na vida da gente, mas hoje eu quero te falar da barreira do calendário. O que é isso? É quando as pessoas se prendem a dias, meses ou anos para começar aquelas coisas que, no fim das contas, elas poderiam começar a qualquer momento. É aquela coisa, né? A dieta sempre começa na segunda-feira, ou de só fazer planos no começo do ano, né? De implementar, de repente, uma atitude necessária só quando virar o mês. E por que, né, que isso pode se tornar uma coisa ruim? Primeiro porque a pessoa já perde, entre aspas, os dias anteriores, quando ela já poderia ter começado, né? Ela fica ali, às vezes, esperando o mês virar e faltam ali 3, 4, 5 dias que ela acaba perdendo. E aí, neste momento agora, né, comecinho de outubro de 2024, muita gente já desistiu desse ano e esquece que a gente ainda tem um trimestre inteirinho pela frente. E com isso, elas perdem mais de 90 dias ali e ficam atrasando a vida e acumulando mais coisas para fazer num futuro que não chega nunca. Por quê? Sempre tudo é rolado para frente por algum motivo, por uma data que parece que nunca chega. E com mais coisas se acumulando, a frustração também se acumula, né? Aquela frustração de não conseguir tirar as coisas do papel. Por isso, a primeira dica de todas aqui é que você se livre das barreiras invisíveis e comece aquilo que precisa ser feito, seja qual for o dia da semana, o dia do mês ou o dia do ano. E aí a gente entra na questão de como planejar. E sobre isso eu tenho algumas dicas para você. Olha a primeira aí na tela. Planeje o começo e o processo, não o fim. Muita gente faz planos colocando um prazo para terminar, mas adia o começo, como a gente falou na dica anterior, e não planeja o meio, não planeja o desenvolvimento, ou seja, o que é que ela vai fazer a cada dia ou a cada semana, ou de repente a cada mês, para que ela possa conquistar o seu objetivo. Por exemplo, a pessoa diz assim, até o fim do ano eu quero juntar dinheiro para comprar tal coisa. Então, ela colocou ali o período final. Até o fim do ano eu vou juntar esse dinheiro. Isso é válido? Até é. Mas o ideal é você distribuir isso ao longo de um prazo possível. Vou te dar um exemplo. Digamos que o seu objetivo seja juntar dinheiro para fazer uma viagem que você quer fazer no ano que vem. O passo 1, qual é? É você saber quanto custa essa viagem. A passagem, a hospedagem, os passeios que você quer fazer lá no local, as suas refeições que não estão incluídas, por exemplo, na hospedagem, o transporte local e até ali um valor
para que você possa fazer umas comprinhas, porque nós somos brasileiros e brasileiros fazem comprinhas. Mas por mais que o valor possa oscilar, né, que você diga, não adianta eu pesquisar hoje, porque lá quando eu for vai estar outro preço. Não importa, o importante é que você tenha uma ideia da soma de todas essas coisas, senão você não consegue se planejar. Então vamos supor que você precise aí de R$5.000 para fazer essa viagem e que as suas férias sejam em setembro de 2025. Então, o que isso significa? Que você tem exatamente 12 meses para juntar esse valor. Mas o que é que a maioria faz? Não junta nada. E quando chega ali, né, setembro, a véspera ali de sair de férias, ou ela não vai porque ela percebe que ela não tem dinheiro, ou ela até vai, mas coloca tudo no cartão de crédito e passa o ano seguinte pagando a viagem que ela já fez, né? Tá sempre correndo atrás, não tá se planejando. Mas o que é que você vai fazer de diferente? Dá uma olhadinha aí na tela. Para juntar os R$5.000 em 12 meses, você precisa guardar cerca de R$420 por mês. E a minha dica é que, se possível, você poupe um pouco mais, já pensando que as coisas podem subir de preço. Se você juntar R$500 por mês, por exemplo, vai ter R$6.000 e já vai poder viajar com tudo pago. Outra dica, no caso da viagem, é comprar com antecedência, porque nesse caso o preço geralmente é mais baixo quando você compra com mais antecedência do que quando você compra em cima da hora no momento de viajar. E aí vale sim você comprar com antecedência e até parcelar enquanto junta o dinheiro para o restante das despesas. Mas olha só, um detalhe, se você fizer isso, escolha aí uma agência de viagem ou uma companhia aérea sólida para você não ter surpresas ruins aí no meio do caminho, descobrir que ela simplesmente não existe mais, né? E no caso de coisas mais caras, talvez você precise fazer a conta ao contrário, que seria o seguinte: imagine que você quer trocar de carro sem fazer um financiamento. E aí, para isso, você vê lá o carro que você quer e você chega à conclusão de que precisa ter R$30.000 para fazer essa troca. Qual seria essa conta contrária? Seria você calcular quanto você pode poupar por mês para saber em que prazo vai ser possível ter esse valor e trocar de carro. De novo, dá uma olhadinha aí na tela. Se você pode poupar R$1.500 por mês, significa que vai ter os 30.000 ao fim de 20 meses. E a questão aqui é a disciplina, porque muita gente consegue pagar um boleto de R$1.500, mas não consegue guardar nem 1.000, às vezes nem 500, às vezes nem 100. Por quê? Porque ela tem um compromisso com o banco, mas ela não tem um compromisso com ela mesma. Então pensa o seguinte, se você dá um jeito de pagar um boleto, uma coisa até imprevista, sendo que pode aparecer um imprevisto no meio do caminho ou não, não é por isso que você deixa de pagar o boleto, tá certo? Você se vira. Então, dê um jeito também de poupar para si mesma, de ter essa disciplina, né? Pense aí, se eu tivesse um boleto eu pagaria, então por que eu não vou pagar um boleto para mim, tá certo? E agora vem aí a última dica para que você realmente tenha dinheiro para tirar os seus objetivos do papel. Os juros estão levando seus sonhos embora. Segundo alguns levantamentos, o pagamento de juros é a terceira maior despesa das famílias brasileiras. A primeira é moradia, a segunda é alimentação, supermercado ou alimentação fora de casa. E a terceira, pagamento de juros. Ou seja, se as pessoas não pagassem tanto juro, elas poderiam realizar os seus sonhos muito mais facilmente, que é exatamente o contrário do que a maioria das pessoas pensa. Por quê? A maior parte dos brasileiros diz que não é possível comprar nada sem financiar. Mas a realidade é o inverso disso, é exatamente o contrário. Por quê? Você não consegue comprar à vista porque você não consegue juntar o seu dinheiro exatamente porque você está pagando juros. Então você aceita pagar tudo com juros, mas você acha que é impossível guardar dinheiro. Faz sentido isso? Nenhum, né? Se você tem dinheiro para pagar o juro, por que você não tem o dinheiro para juntar e comprar o que você quer?
Então, por exemplo, uma pessoa que financia lá um carro de 100 mil reais. Primeiro que quando ela vai comprar financiado, em vez dela comprar um de 80, um de 70, ela já vai logo no de 100. Por quê? Porque a parcelinha dá uma diferença pequena, mas o juro é maior. Mas digamos, essa pessoa comprou lá o carro de 100 mil reais. No final, ela vai pagar ali mais ou menos 180 mil reais. E, dependendo da taxa de juro e do prazo, até mais do que isso. Então, o que é preciso entender é que esses 80 mil reais que essa pessoa dá para o banco em forma de juros representam a reforma da casa que ela não faz porque diz que não tem dinheiro para fazer, as viagens que ela não realiza ou que ela cancela por falta de dinheiro, os móveis novos que ela diz que não pode comprar porque o salário não dá. Mas a pergunta é, como que para pagar juros o salário dá? E para fazer essas coisas o salário não dá? Mas a boa notícia é que você pode começar a quebrar esse ciclo hoje. Lembra que não tem essa do calendário aí? Tirar a barreira invisível, né? Então, como é que você vai quebrar esse ciclo hoje, sem esperar mês que vem, o ano que vem? Não fazendo mais dívidas a prazo, diminuindo seus gastos agora, se você tem dívidas, até você quitar todas essas dívidas pendentes, né? Se você tem aí um monte de parcelamento. Quitou, acabou aquele monte de parcelamento, aí você vai começar a juntar dinheiro primeiro para que você gaste depois. Assim você vai ter desconto, porque quem compra à vista, quem paga à vista, normalmente tem desconto. E melhor do que isso, você não vai mais depender de banco, de aprovação de financiamento, de ter que ficar ali fazendo um monte de coisa para aumentar o teu score de crédito, né? Porque senão você não consegue crédito em lugar nenhum. Você está sempre pedindo, por favor, que as pessoas ali aprovem seu cadastro e faça coisas para que depois, ainda por cima, você dê muito dinheiro para elas pagando juros. E quando você entende e faz essa inversão, primeiro eu vou juntar para depois gastar, é uma coisa libertadora. Você liberta o seu orçamento dos juros e você passa a viver do seu próprio dinheiro. Quer coisa melhor do que isso? Mas se você tem alguma pergunta sobre esse assunto ou quer contar de repente o seu depoimento, sugerir outras dicas, deixa aqui o seu comentário. Já se inscreva no canal para conferir os próximos vídeos e também deixa aí o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!